Decepção. Essa foi a palavra que muitos fãs de One Piece usaram quando apertaram o play do live action da Netflix. E olha, eu até entendo, o anime adaptado pro live action quase sempre dá ruim. Mas como um bom apreciador da obra, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adorei o live action de One Piece. E agora, com a segunda temporada batendo na porta, não tem momento melhor para fazer aquele resumão brabo da primeira temporada. Então, sem mais enrolação, bora relembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada de One Piece live action da Netflix. Há muitos e muitos anos atrás, um homem chamado Gold Roger, o rei dos piratas, foi capturado pela marinha e condenado à morte. Mas antes de ele morrer, ele solta uma frase que iria mudar o mundo para sempre. Querem a minha riqueza? Querem fama? Querem poder? Então encontre o One Piece, o meu tesouro perdido. E pronto, o mundo entra oficialmente na grande era dos piratas. 20 anos se passam e é aí que a nossa história começa. E agora a gente acompanha a história de Monkey D. Luffy. Desde criança, o Luffy ele tem um único sonho: se tornar o rei dos piratas. E não, isso não veio do nada. Quando criança, o Luffy vivia grudado atrás de um pirata chamado Shanks. Só que o Luffy era o tipo de criança que respondia um desafio com loucura. E é nesse navio que o Luffy encontra uma fruta misteriosa, uma Akuma no Mi, a fruta do diabo. E como o Shanks não liga muito pra ele ali, fala que ele não tá pronto, ele fica ali meio depressivo ali no canto e ele acaba comendo essa fruta. E pronto, ele acaba ganhando os poderes de borracha. No mundo de One Piece, quem come uma fruta dessa ganha poderes, mas perde a capacidade de nadar. O mar, ele meio que rejeita quem come fruta do diabo, digamos assim. Ou seja, o pirata caiu na água, ele morre afogado. Excelente ideia, então, né? Comer uma fruta do diabo, onde que você vai ter que viver no mar. Um dia, o Shanks precisa partir. Antes disso, ele entrega o seu chapéu de palha ao Luffy e diz: quando você se tornar um grande pirata, você me devolve. Porém, o Shanks, ele perde o braço dele salvando o Luffy, né? Do monstro do mar, né? Um monstro marinho do mar. E esse chapéu que ele dá pro Luffy vira um símbolo e acaba se tornando um sonho ou obsessão pro próprio Luffy querer se tornar um rei dos piratas e mostrar pro Shanks que ele também era capaz. Beleza, agora temos um pirata de borracha com um sonho praticamente impossível. Mas nenhum pirata vira lenda sozinho. Do outro lado da história, conhecemos Kobe, um garoto bem covarde, mas com um sonho gigantesco de entrar pra marinha. Só tem um problema nesse sonho do Kobe. O problema é que ele vive escravo de uma pirata chamada Alvida. Até que o Luffy do nada ele brota daquele navio atrás de um mapa. Ele tava num navio pequeno, num barcozinho pequeno, ele vê que o barco dele tá furado, ele entra dentro de um barril e acaba sendo resgatado ali por esse navio pirata, da Alvida. E nessa confusão, o Kobe decide ir embora com o Luffy. Quando o Luffy aparece ali que ele quebra ali o barril e tal, e ele sai na porrada com praticamente o barco inteiro. E sem perceber, o Luffy acaba criando o seu primeiro laço com o Kobe. Eles fogem dali do barco dela, inclusive o barco dela pega fogo, ela fica pistolaça, né? Provavelmente que ela fica lá com os tripulantes dela, e ele vai embora com o bote salva-vida e o Kobe. Agora segura essa, porque essa também é a história do Honoronazoro, um espadachim que usa 3 espadas, e o sonho dele é se tornar o maior espadachim de todos os tempos. Uma menininha leva comida pra ele, e o cara pisa nessa comida. Quem vê tudo isso é o Luffy. E ali naquele bar o Zoro acaba sendo preso, né? E vai lá pra marinha e tal. Quando o Luffy vê o Zoro ali amarrado, na cabeça dele só passa uma coisa: esse cara precisa entrar pro meu bando. O Luffy, ele acaba libertando o Zoro. E o Zoro acaba ajudando ele a lutar contra os marinheiros. Só que tinha uma outra pessoa ali também que acaba entrando nessa briga, que é a Nami. A Nami tá atrás do mesmo mapa que o Luffy também tá atrás. Então essa briga acaba acontecendo com a Nami, com o Luffy e com o Zoro contra todos os marinheiros, inclusive o general. Agora temos a força bruta, mas falta algo essencial para qualquer pirata: alguém que saiba roubar. E é aqui que entra a Nami, ladra, navegadora e caçadora de piratas. E acabam seguindo juntos. Mas fica claro desde o início que a Nami não confia em ninguém. Inclusive no Luffy e no Zoro também. Ela não confia muito em ninguém, né? No meio da viagem, que eles partem com o barco e com o mapa, eles acabam sendo atacados pelo Bug, o palhaço, um pirata psicopata que controla uma cidade inteira pelo medo. Bug também comeu uma Akuma no Mi. Ele pode separar o próprio corpo em partes. Ele acaba capturando o bando e tortura, humilha, né, a galera ali, né, do Luffy, e tenta pegar o mapa. O Luffy, em uma ideia genial, ele acaba engolindo o mapa.
E Bug usa a água do mar para torturar o Luffy, porque quem come fruta do diabo fica fraco com água. Mas o bando acaba se libertando e acaba derrotando o Bug, e salva a cidade ali que o Bug tava ali em poça, ali torturando a galera. Só que a Nami, ela acaba ligando para alguém escondido ali e diz: eu estou com o mapa. O bando, ele acaba chegando a uma vila em busca de um navio, até porque não dá para ser o rei dos piratas num bote salva-vidas, né? E acaba conhecendo um bravo guerreiro do mar, mais conhecido como Soap, o pai da mentira. Um garoto que mente tanto que ninguém acredita quando ele fala a verdade. Ele é amigo de uma garota chamada Kaya. Essa garota, ela é rica, porém ela está doente, cuidada por um mordomo muito estranho. E esse mordomo, ele é um pirata assassino chamado Capitão Kuro. O plano, matar todo mundo e roubar a herança da garota. Esse é o plano desse capitão. O Sop, ele tenta avisar e ninguém acredita nele, de tanto que ele mente. Toda hora ele falava lá na vila que que a vila estava sendo invadida pelos piratas e tal, então ninguém mais estava acreditando no Sop. Mas o bando acredita no Sop, e o Luffy acaba acreditando. Depois de muita pancadaria, o Luffy acaba derrotando o Kuro, não tem jeito pra ele dá uma surra nele, e o Sop entra pro bando, né? E a Kaya acaba entregando um navio pra eles, que é o famoso Green Mary. E agora, o bando tá completo. Ou pelo menos era o que parecia. Durante a viagem, eles são atacados pela marinha, pelo vice-almirante Garp. E a revelação cai como um soco. O Garp nada mais é que o avô do Luffy. Muitos já sabiam disso, porém tem galera que tá acompanhando One Piece pelo live action. Ele nunca quis que o neto dele fosse um pirata. Tudo isso era só um teste. Mas ele acaba deixando o Luffy embora, porque querendo ou não, ele não vai matar o neto dele e nem prender o neto dele, porque o neto dele acabou de virar um pirata, então praticamente o Luffy ainda nem tinha nada de errado ainda no currículo dele. Nem o cartaz de procurado dele ainda tava circulando por aí. Mas detalhe, quando eles saem rumo ao One Piece ali, né, que eles conseguem se livrar do Garp, eles acabam parando em um restaurante flutuante. Ou seja, ainda tá faltando mais uma pessoa nesse bando. Eles acabam conhecendo um cara bem estressado, digamos assim, que é o Sandy, né? O cozinheiro. Ele luta com os pés, ele não usa as mãos pra nada, apenas pra cozinhar. E o sonho do Sandy é encontrar o All Blue. Seu passado mostra fome e sacrifício. E o seu chefe, o seu mestre cozinheiro, ele era um ex-pirata e acaba ficando preso com o Sandy ali numa ilha. Eles passam fome e tal. E acaba aprendendo bastante com esse mestre cozinheiro, né? E acaba trabalhando pra ele no restaurante dele depois, mais pra frente. Então, um resuminho breve aí da história do Sandy. Agora, temos um bando completo de verdade. Mas ainda falta enfrentar o pior inimigo da temporada. O vilão final da temporada aparece, o Arlong. O Homem-Peixe Cruel é o maior plot twist da temporada. A Nami sempre trabalhou para ele. Ela fazia isso para salvar a sua própria vila. Em um flashback, vemos que o Arlong acaba matando a mãe da Nami, que é a sua mãe adotiva, e escraviza o seu povo. E o acordo era simples: dinheiro em troca de liberdade. Mas o Arlong, ele acaba traindo a galera, porque ele não pega só o dinheiro, ele rouba tudo. E a Nami acaba desabando. E é aqui que o Luffy coloca o chapéu nela e diz: é claro que eu vou te ajudar, porque eu vou me tornar o rei dos piratas. O bando invade Arlong Park, lutas insanas e no final o Arlong cai. A vila acaba ficando livre, a marinha chega no local e Kobe tá lá como marinheiro e acaba se recusando a prender Luffy. Garp acaba lutando ali com Luffy, mas acaba deixando o neto partir mais uma vez. E o mundo responde. Luffy recebe o seu primeiro cartaz de procurado. O nome do Chapéu de Palha agora começa a ecoar nos 7 mares. E a temporada termina com o mundo percebendo uma nova era começando. E aí, curtiu? Então comenta aí o que você achou. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve para ficar por dentro da segunda temporada do live action de One Piece. Assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu sou o Junior da Panda TV. Até o próximo vídeo. Fui, meus amigos.